E você, meu querido, que está em casa, esteja atento àquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração, ao meu, ao nosso coração nesta noite. A palavra se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós vamos ler até o verso de número 11. Atos, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos o Teu direcionamento neste instante, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, use a minha vida para transmitir as boas novas do Evangelho a todos os ouvintes, a todos aqueles que estão assistindo a essa transmissão, ó Deus, e os amados irmãos que aqui se encontram comigo. Derrama da Tua graça, Senhor Deus, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu creio que muitos dos meus amigos, pastores, provavelmente estão se apropriando, ou se apropriaram dos evangelhos para falar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Muito provavelmente usaram desses evangelhos para falar da grande ressurreição de Jesus. No entanto, eu gostaria de pensar algo diferente. Eu gostaria de pensar sobre o incomparável Cristo. Foi a palavra que chamou o Senhor ao meu coração, para que eu pudesse transmitir ao coração da igreja. O incomparável Cristo. Queridos, não é novidade para ninguém que nós vivemos num tempo onde referências estão escassas. Nós olhamos para todos os lados, nós buscamos referências e nós não as encontramos. Buscamos referências dentro da família, e muitas vezes nós não a encontramos. Buscamos referências na sociedade, nos ídolos, sejam eles de qual esporte for, de qual religião for, e nós não a encontramos. No entanto, quando nós olhamos para o Cristo que a palavra de Deus nos ensina, nós podemos descobrir, aprender que Jesus é a referência que nós precisamos. Por que, pastor? Porque Ele é o incomparável Cristo.
Quando nós nos debruçamos, voltamos o nosso olhar para Atos dos Apóstolos, nós vemos que Lucas escreve minuciosamente a Teófilo. Ele diz no verso 1: escrever o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas. Ou seja, Teófilo provavelmente deveria ser um amigo de Lucas, ou alguém que o auxiliava com a confecção do material. Mas nós não sabemos com certeza quem de fato era Teófilo. Mas nós podemos aprender, dentre esses versículos que lemos, sobre o incomparável Cristo. Incomparável Cristo, primeiro em sua vida. Lucas diz, no verso 1, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, em tudo que Jesus fazia e em tudo que Jesus ensinava, ele era singular, ele era único, ele era incomparável. Nós podemos ver isso no que ele fazia. Pastor, mas o que Jesus fazia que ele era incomparável? Jesus é o Deus que se fez homem e que passou a olhar para aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade. Jesus é o Deus que se encarnou, que viveu entre nós, e ele é incomparável, porque ele voltou o seu olhar para os necessitados, para aqueles que careciam da sua graça, para os desfavorecidos de uma sociedade egoísta, de uma sociedade hedonista, de uma sociedade que olhava simplesmente para o seu umbigo. Nós podemos ver aqui em Mateus capítulo 4, no verso 23, uma descrição muito própria daquilo que Mateus tenta passar aos seus leitores. Mateus capítulo 4, verso 23, diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Jesus, ele se preocupava de tal maneira que ele percorria toda a Galileia, toda a região a qual ali ele conhecia, ele passou a andar, ele procurou ou passou a saber da necessidade das pessoas. Então o texto é, ele caminhava por toda a Galileia e diz, ensinando nas sinagogas, como um judeu, o seu compromisso de ensinar aqueles que careciam, porque muitas vezes eles estavam sobrecarregados com os ensinos dos fariseus, um ensino meramente legalista, e Jesus traz um ensino diferente, um ensino que contagia, que salta aos olhos dos seus ouvintes. Mas Jesus, ele não só ensinava na sinagoga, como diz o texto, que ele pregava o evangelho do reino, as boas novas da graça de Deus. E não somente pregava, mas diz o texto que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Esse é o relato de Mateus. Ou seja, Jesus é incomparável o Cristo, porque em seu estilo de vida ele encarnou verdadeiramente o reino de Deus. Ele viveu a nossa vida como Cristo, como ser humano, sendo 100% Deus, mas 100% homem, sentindo as nossas necessidades, e por isso ele trouxe algo que fazia sentido para o povo, trazia resposta aos corações dos aflitos, dos angustiados, daqueles que não viam esperança em meio a uma religiosidade falsa, em meio a uma segurança do Império Romano frágil. Jesus é incomparável em sua vida, tanto em suas atitudes quanto nos seus ensinos. Lucas escreve, começou a fazer e a ensinar. Lucas mostra para Teófilo e para os seus futuros leitores o incomparável Cristo, na questão do seu ensino, como na questão das suas atitudes. Mas continuando o texto,
também depois de ter padecido. Ou seja, Jesus é o incomparável Cristo na sua vida, no seu estilo de viver, mas também Ele é incomparável na sua morte. Esse Jesus singular, único, Ele precisou morrer para que os nossos pecados fossem perdoados por Deus Pai. Se o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como bem disse João Batista, não tivesse morrido, nós não estaríamos livres da condenação eterna que pesava sobre os nossos ombros, sobre a nossa vida. Por isso é importante entendermos a necessidade da morte de Jesus. Jesus tinha convicção da sua morte, e por isso que Ele bem disse que deveria morrer, para que, usando a metáfora do grão de mostarda, Ele disse: se esse grão de mostarda morrer, ele será único. Mas no entanto, quando Ele morre, se Ele não morrer, ele será único, mas se Ele morre, Ele multiplica. Foi isso que aconteceu com a sua morte. Transformou o Cristo ressurreto em pequenos cristãos. Hebreus capítulo 9, versículo 22 nos diz que sem derramamento de sangue não havia purificação dos pecados. Mas Jesus é incomparável Cristo na sua morte, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas Jesus é o Cordeiro que não tem pecado. Ele era perfeito, Ele era imaculado. O apóstolo Pedro, escrevendo em suas cartas, diz que não havia nele pecado algum. O apóstolo João também disse isso. Todas as escrituras, a escritura aponta para o Cordeiro que de fato não possuía pecado. Foi a morte de Jesus que apaziguou a cólera de Deus, a ira de Deus. Foi o sangue derramado naquela cruz que cobriu os nossos pecados. Jesus é o sangue que representa esse sangue que era derramado no propiciatório, para que a ira de Deus não consumisse as nossas vidas. Jesus é o incomparável Cristo pela sua vida, mas também pela sua morte. Lucas ainda continua e diz: se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, Jesus é incomparável, o incomparável Cristo, não somente pela sua vida, não somente pela sua morte, mas Ele é incomparável na sua ressurreição. Diz que Ele apareceu vivo, dando prova incontestáveis por 40 dias. Jesus ainda percorreu, esteve neste mundo após ressuscitar, trazendo ensinos aos seus discípulos. E a ressurreição, irmãos, para o contexto daquela época, era impensável. Os grandes filósofos gregos jamais podiam acreditar em tal ressurreição. Nós podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo vai pregar em Atenas, e ele se depara com alguns filósofos epicureus e os estoicos, e eles vão contender com Paulo, chamando este de tagarela. E então aqui no capítulo 17, no verso 32, eles vão dizer: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e os outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Porque para eles era conversa mole, era apenas uma falácia, uma mentira de Paulo. Porque os grandes pensadores da época não acreditavam na ressurreição. Quantos ainda hoje acreditam que é simplesmente uma história, um mito que ecoa ao longo dos anos? Mas Jesus ressuscitou.
A Bíblia ela é inerrante e ela escreve e descreve os atos de Jesus e a maneira como ele ressuscitou. E Lucas, escrevendo minuciosamente, ele diz que apresentou-se aos seus discípulos de maneira incontestável por 40 dias, falando ainda das coisas que diz respeito ao reino de Deus. Jesus é o único Deus que ressuscitou na história. Ressuscitou nos dando vida, nos dando esperança. Jesus é o único Deus, dentre os deuses que a humanidade possui, que ressuscitou. Ele é o único Deus que faz o que você não pode fazer. Dentre outras religiões, os deuses sempre pedem algo que você faça, para que você tenha a esperança neles. Mas Jesus não, ele é incomparável, porque ele se oferece voluntariamente para morrer em nosso lugar. Essa é a esperança que cremos. É isso que nos dá alegria, saber que Jesus é o Cristo incomparável dentre tantos, aonde referências são escassas, mas nós podemos olhar para Jesus e saber que Ele é o nosso Deus, o único Senhor. Nós vamos ver ainda, queridos, no verso de número 11, que diz: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viestes subir. Ou seja, Cristo é incomparável na sua vida, é incomparável na sua morte, é incomparável na sua ressurreição, mas Ele é incomparável também em seu retorno. A palavra de Deus diz que assim como Ele subiu aos céus, Ele retornará para buscar os seus, para buscar a mim e a você, para buscar os que creem em seu nome. E Ele é incomparável, porque o livro de Apocalipse diz que trombetas soarão, os quatro cantos do mundo ouvirão, os reis da terra se prostrarão, todo joelho se renderá ao Cordeiro de Deus. Ele é incomparável, porque esse rei está voltando, e haverá uma grande festa quando ele chegar, para nos levar deste mundo que jaz o maligno, deste mundo que está entregue às suas paixões lascívias, um mundo que converge simplesmente para a vontade dos homens. E por isso que nós vemos tanta maldade, nós vemos tanta parcialidade, tantas coisas cruéis acontecendo. Há esperança, pastor? Claro que há esperança, meu querido. Para você que nos assiste, para vocês que estão aqui comigo, há esperança, porque Jesus é o incomparável Cristo. Pastor, o que nós podemos tirar dessas lições? Sabe por que Jesus ele é incomparável, irmãos? Assim como eu já apresentei em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição, em seu retorno, porque muitos se esforçam arduamente para buscar a glória, mas muitos não conseguem, e ainda que tenha uma glória, é uma glória momentânea. Jesus é o Rei que conquistou a maior de todas as glórias. Os Salmos descrevem que Ele está sentado à destra de Deus Pai, e diz que o seu nome está acima de todo o nome, a saber, o nome do Filho de Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção, porque Jesus ele é incomparável, porque Jesus ele nunca escreveu nenhum livro. No entanto,
nem todas as bibliotecas deste mundo seriam suficientes para hospedar, para abrigar todos os livros que diariamente se referem a Ele. Jesus, Ele não somente não escreveu nenhum livro, como Ele não compôs nenhum cântico. No entanto, todos os dias, novas músicas são escritas e entoadas a respeito dele. Hinos e mais hinos, canções e mais canções são lançadas a respeito de Jesus. Mais do que livros, mais do que canções, Jesus, Ele nunca comandou um exército. Jesus nunca convocou um soldado, nunca colocou um fuzil em suas mãos, conclamando a guerra. No entanto, Ele é o único que atrai multidões de discípulos para o seguirem em prol do seu reino. E se não bastasse todas essas coisas, irmãos, nós poderíamos então olhar para a vida desse Jesus e ver que ele não se formou em psiquiatria. No entanto, por meio da sua vida, por meio da Bíblia, aqueles que se encontram aflitos, aqueles que se encontram desesperados, encontram abrigo nele. E mais do que isso, todos os domingos as cidades param, as casas se fecham e todos vão em direção a um templo cultuar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Ele é o incomparável Cristo, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição e no seu retorno. Pastor, o que eu faço com essa mensagem? Qual a aplicação para a minha vida em saber que eu tenho um Cristo que é incomparável diante de tantos deuses, diante de tantas saídas que o mundo nos apresenta? Saiba que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele venceu o aguilhão da morte. A morte não tem mais a última palavra. Ele está vivo. Ele pisou na cabeça da serpente. Ele derrotou o Satanás. Ele venceu a morte. O poder do pecado que pesava sobre você não existe mais. Você é livre em Jesus Cristo, porque o Deus que você serve é poderoso. Saiba disso. Mas saiba também que esse Deus é santo, 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 e requer que vivamos uma vida em santidade, em comunhão com Ele dia após dia. E Ele nos ensinou, em momentos difíceis, dobre os seus joelhos, busque a presença do Pai. E por fim, o que eu faço, pastor? Saiba que Deus é poderoso, saiba que você precisa viver em santidade, e saiba que você precisa ter um estilo de vida, o reino de Deus. Você é um cidadão dos céus, você não é deste mundo. Nós estamos de passagem e nós devemos olhar para Ele, para Cristo, a nossa referência, o incomparável Cristo, e vencermos todas as nossas adversidades. Que essa palavra encontre guarida no seu coração nesta noite, meu querido, e que você se sinta fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. A mensagem do capítulo 1, de 1 a 11, diz que aqueles discípulos receberiam o poder ao descer dos céus, o Espírito Santo. E foi isso que aconteceu, cumprindo-se a promessa, a profecia em Joel 2. E eles receberam o poder para serem testemunhas do Senhor. É o que diz o verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Vale lembrar que o Espírito Santo até aqui não havia descido permanentemente, em definitivo. No Antigo Testamento ele descia de maneira específica. Ele possuía os reis, ele possuía profetas,
e algumas pessoas dando sabedoria, mas aqui ele aparece e desce definitivamente, dando poder, impulsionando a igreja para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse avançar. Mas qual era o objetivo? Testemunhar daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez. O que uma testemunha faz? A testemunha, se nós olharmos no contexto jurídico, ela relata aquilo que ela ouviu e aquilo que ela viu. Nós somos testemunhas para dizer a este mundo aquilo que ouvimos e aquilo que sabemos a respeito do incomparável Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu irmão e minha irmã. Você que está aí do outro lado nos assistindo, saiba que Jesus é o incomparável em meio a tantos deuses. Não desista, olhe para Jesus e siga em frente. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha uma semana abençoada na presença dEle. Eu quero convidar os nossos irmãos para vir à frente. Nós vamos entoar mais um cântico para nós estarmos encerrando essa transmissão em nome de Jesus. Após o cântico nós vamos estar orando e impetrando a bênção do Senhor. Devemos adorar o Senhor para sempre, porque Ele está vivo. Esse é o meu, esse é o seu, esse é o nosso chamado. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive. Amém.
abençoe, para que Deus possa abençoar a sua vida e toda a sua casa nessa noite de domingo de Páscoa. O incomparável Cristo, confie nele. Senhor, nós te bendizemos por tudo que o Senhor é. Obrigado, Deus, porque o Senhor é incomparável. Nós adoramos, nós bendizemos o teu nome, ó Deus, na beleza da tua santidade. Ó Deus, cuide de nós durante todos os tempos, ó Deus, todos os dias que estivermos neste mundo. Esteja vigiando, Senhor Deus, porque o Senhor não dorme, o Senhor não vacila, o Senhor é o guarda de Israel. Fortalece as nossas vidas, fortalece a tua igreja em meio a tantas lutas que estamos vivendo, derramando sempre do teu amor e da tua graça sobre as nossas vidas. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre toda a tua casa, sobre a igreja espalhada pela face da terra, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Uma ótima semana, meus queridos. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.